Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar nos corações de todos que acompanham comigo a palavra de Deus através desses vídeos nesse canal. E eu peço, Senhor, que venha abençoar a sua vida com toda a sua família poderosamente. No livro de Hebreus, no capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. No versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus, aleluia. Então aqui está um exemplo de fé, um exemplo, a natureza da fé e o exemplo de fé, tirado do Antigo Testamento para todos nós. Nós precisamos de exercer essa fé. Nós sabemos que o povo do antigo, eles alcançavam todas as bênçãos, tudo que eles queriam alcançaram através da fé. Não porque eles ficavam parados, eles não trabalhavam, não é isso. Eram pessoas trabalhadoras, mas pessoas de fé. E a fé deles era no Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Porque só Ele que faz, é só Ele que é. E é só Ele que tem o poder. Só Ele que fez tudo que há no céu e na terra. E fez o homem, fez todos nós, é para Ele. Tudo é dele para Ele. Então, por isso que nós devemos dedicar a nossa fé somente nele. Então, a palavra fala que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós crê nele, nós não vê ele, mas nós cremos nele. Nós imagina o poderio do nosso Deus, a santidade do nosso Deus, como ele é grande e poderoso, que fez tudo. Eu imagino quando você olha o tamanho do mar e você olha para o alto, vê o céu, a noite, as estrelas, a lua, o brilho das estrelas, o brilho da lua, tudo é o nosso Pai, o nosso Deus. Então vamos imaginar que Deus poderoso é esse, que Deus bondoso, e só nele que nós devemos confiar. Então a palavra do nosso Deus fala no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, não atentando nós nas coisas que se vê, porque as coisas que se vê são passageiras, as que se não vê que é eterna, porque o nosso Deus, nós não vê ele com o nosso olho da carne. O nosso Deus é Espírito, e é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Espírito, que enche o céu e a terra. Ele está em todas as partes, na vida daquele que creia nele. Mas a palavra fala que aquele que não crê nele, longe ele está dele. Aquele que crê em outros deuses do baixo, coisas que feitas por mão de homens, ou aqueles que creem em espíritos imundos, Deus não está nele. A palavra do nosso Deus afirma isso no livro de Apocalipse. Fala tudo. E ficarão de fora. Ficarão de fora. E a palavra do nosso Deus afirma que os que confiam nele é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes de Sião estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do povo dele que creia unicamente nele. A gente vê
a fé de Abraão, como quando Deus falou com ele, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mandar. E não falou o que ia fazer na vida dele, não falou nada disso, falou, vai para onde eu te mandar. Pois ele saiu do meio da parentela, largou família, terra, homem rico, largou toda a terra dele e foi para onde Deus mandou. Isso é fé e amor pelo Senhor. Aquele que ama o Senhor, ele faz a vontade dele. Aquele que ama o Pai, ele faz a vontade do Pai. Então, ele creia e não descrê. Ele tenha confiança, por mais que passa luta, passa as tribulações, mas saiba que a vitória vai vir, porque ele é fiel. Esse Pai é um Pai bondoso, Deus vivo, todos aqueles que têm ele como Pai. A palavra fala, ele diz assim para nós, sai do meio do mal e não toca nada imundo, e eu vos receberei. Serei por vós pai, e vós serei por mim filhos e filhas, diz o Senhor. Isso também está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, e o versículo, não sei se é o versículo 17 por aí, o 18, mas o Senhor fala assim, então, nós sereis por ele filhos. Ele é por nós pai, nós seremos filhos e filhas quando nós confiamos unicamente nele. E ele não quer que a glória seja para outros, porque ele sozinho fez o céu e a terra. Ele diz assim, ele diz para Moisés, olha Moisés, viste outro no dia em que ele não viu nada, o Moisés não viu outra no dia que o Senhor falou com ele lá no monte, lá no meio do fogo, no Monte Cornélio. Ele não viu outro a não ser um só. Ele não viu outra voz a não ser só a voz do Senhor. Então o Senhor falou com ele, olha Moisés, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da escravidão, não terás outros deuses diante de mim. É os 10 mandamentos, está no livro de Êxodo, capítulo 20. E o Senhor diz mais para ele no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, o Senhor diz assim, ouve Israel, o Senhor, mandando Moisés falar com o povo Israel, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, a Ele servirás e temerás somente a Ele. Então o que eu quero dizer para você que está passando por um momento tão complicado, leva os seus olhos para o alto, de onde vem o socorro. Não é você olhar com os olhos da carne, é você fechar o seu olho e levar para o alto. Você ajoelha na beira da tua cama, aonde que você estiver, e conversa com o Senhor. Conversa com Ele, porque Ele vai ouvir a tua voz. Ele não está com o ouvido tampado, que não posso ouvir, não. Isaías 59 afirma essa palavra. Então ele diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Foi através da fé que os antigos alcançaram testemunho. E sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Tem uma coisa que é impossível, é sem fé. Dúvida. Se tiver dúvida, não tem como agradar a Deus. Ele deixa bem claro, Tiago capítulo 1, no versículo 6, fala,
Peça, porém, com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é lançada de uma parte para a outra. E não pensa o tal homem, tal pessoa que vai receber do Senhor alguma coisa, porque Deus não se agrada de dúvida. Mas se crer nele, confiar nele, a fé nele, apaga todos os dados inflamados do maligno, que está escrito no livro de Efésios também, capítulo 6, no versículo 16. Então nós temos que tomar o escudo da fé, porque com o escudo da fé apaga todos os dados inflamados do maligno. Não existe obra de bruxaria, não existe nada que vive, não existe nada que tem poder na minha vida e na sua vida, se você crer nesse Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Eu peço você que se inscreva nesse canal, ative o sininho todos para você não perder nenhuma notificação do YouTube. Assim que eu colocar o próximo vídeo, envia nos seus contatos, seus amigos, suas amigas. Assim você está evangelizando a palavra de Deus e você vê as bênçãos sobre a sua vida. Porque quando nós fazemos algo para Deus, você vê o retorno na hora. Deus é o Deus bondoso, é o Deus onisciente, onipresente. Então, não deixe de dar um joinha, fortalecer esse canal. Ô Senhor Jesus, eu agradeço o Senhor por tudo, Pai. Agradeço o Senhor pelas bênçãos, pelas misericórdias, pela bondade do Senhor. Eu agradeço o Senhor, Pai, por essa vida, Pai, que acabou de dar um joinha e está recebeu a palavra, está recebendo a oração. Ô Senhor, entra com providência nas causas, nos problemas, Jesus. Ô meu Pai amado, responde, meu Deus, com fogo, responde sim, como o Senhor respondeu a Abraão, como o Senhor respondeu a Moisés, como o Senhor respondeu a Elias, ó Pai. O Senhor respondeu a Elias no Monte Cornélio, Pai, diante de 450 profetas de Baal. O Senhor respondeu com fogo, Pai. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e eu peço, Senhor, meu Deus, o Senhor que é o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Pai, que falou, meu Deus, com Moisés, meu Deus, no meio do fogo, naquela sarça, Pai, ardente, Pai. Oh, meu Pai querido, o Senhor é conosco, Pai, o Senhor é comigo, o Senhor é com essa vida que está ouvindo, Pai, essa palavra, esta oração. Seja com ela nas causas dela, Pai, seja com ele, Pai. Essas vidas, meu Deus, que está enferma, meu Pai, seja curado, Pai. As vidas que está buscando a cura, meu Deus amado, para uma vida, Pai, que aquela vida seja curada, Pai. Ajuda ela, ajuda ele, Pai. As vidas que está buscando a libertação, a transformação, Pai. Que seja liberto, seja transformado, Pai. O Senhor não quer que nenhuma alma se perca, Pai. Então faz a sua obra, faz o seu milagre. Dai todos, ó Deus amado, uma vida, ó Pai, com bonança, Pai, sossegada, tranquila, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo de Nazaré, faça assim, meu Deus, que as vidas, Pai, anda, meu Deus, em verdes pastos, Pai amado, que é, meu Deus, a bondade do Senhor e a palavra do Senhor. Peço, Senhor, meu Deus, que cure, liberte e transforma. E que todos, diga junto comigo, eu creio e recebo a minha bênção, recebo cura, recebo libertação e a transformação do Senhor para a minha vida, a vida dos meus filhos e todos os meus familiares. Em nome de Jesus. Amém.